eu resolvi gravar o vídeo com esses 3 livros que eu li do dia 17 ao dia 19, porque eu tô animada para falar deles e eu tô com medo de esperar mais um livro e perder esse pique. O que eu li no dia 17, terça-feira, foi esse aqui, O Anjo e o Resto de Nós, primeiro romance da Letícia Wachowski, não reparem na pronúncia, e foi o primeiro romance dela que eu li também. E eu tive uma relação assim, conturbada com esse livro. Eu comecei a ler e nas primeiras páginas eu já estava chorando. Eu prossegui na leitura e aí ela colocou algumas coisas, alguns elementos que eu não gostei. Ela deu destino para alguns personagens que eu não me agradou. E aí eu comecei a pensar, não, eu vou terminar de ler esse livro e vou descartar. Vou botar na pilha de descarte assim que eu terminar. Mas eu continuei a ler porque o livro é interessante, a escrita dela é muito boa, muito fluida, dá para você ler bem e ela consegue tornar a história o tempo todo empolgando a gente. Eu fui lendo, eu fui consumindo, aí lá pelo meio eu estava rindo, aí eu também voltei a chorar, mas eu ainda estava pensando, não, eu vou descartar esse livro quando eu terminar. Mas quando eu cheguei no final eu estava chorando de novo, e aí eu terminei de ler. E ele tem pouco mais de 200 páginas, mas o tamanho da letra é bom. E flui muito bem. E eu dei 4 estrelas para ele. E gostei muito. Eu não dei 5 por causa de alguns elementos que eu não são do meu agrado, que ela colocou no livro. E porque ela fez algumas coisas com alguns personagens que eu gosto que também não gostei. Mas isso é até bom, porque significa que ela é uma escritora que consegue fazer você gostar dos personagens. E aí você se envolve com a história, você se envolve com o que vai acontecer com eles, né? Que é um problema que eu tive, por exemplo, que eu não tive, eu fiquei assim muito ausente, né? De afeição, de interesse pelo destino dos personagens no romance do Cristóvão Tesa, que eu comentei no primeiro boletim, né? E aí eu quero dizer sobre esse livro da Letícia que ela escreve muito bem. Para mim foi ótimo ter começado com esse livro. Embora eu não tenha dado 5, chegou perto. Eu gostei muito mesmo dele. E é um livro que dá perfeitamente para a gente encaixar no gênero literatura de realismo fantástico latino-americano. Porque você tem crianças com asas, alguns personagens que têm um cabelo verde. Você tem fantasmas andando pela casa, você tem presságios, você tem premonições, enfim, vários elementos, né, colocados dentro da história que fazem com que ele perfeitamente possa ser alinhado junto com outros romances de realismo fantástico na América Latina. E quando mal eu comecei a ler, logo nas primeiras páginas, eu me lembrei muito de um romance latino-americano dentro dessa linha. Só que quando eu cheguei no final, eu vi até que a conclusão da Letícia é menos melancólica do que esse que eu vou citar, e que ela ficou me lembrando muito logo do princípio, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Muito bom mesmo. E outras coisas que eu gostei é que ela conseguiu, em alguns casos, ao definir o rumo e o destino final de alguns personagens, ela conseguiu combinar muito bem, equilibrar muito bem justiça e misericórdia. Isso é uma coisa difícil. Mas em alguns casos, com alguns personagens, eu acho que ela conseguiu fazer isso. E a questão do uso do palavrão. Também lembrei do caso do Tesa. Porque aqui, no texto da Letícia, você vai encontrar palavrões, eu encontrei. Não é 1 ou 2, tem mais. Mas eu não achei o uso gratuito. Eu achei que quando o palavrão aparece aqui, tem um propósito, você entende que faz parte do temperamento daquele personagem que está empregando palavrão, tem a ver com a cena, com aquele momento dramático. Então eu não achei o uso assim gratuito como eu achei quando eu li O Fotógrafo, do Cristóvão Tesa, que eu também comentei isso do livro dele no primeiro boletim. Aí gostei muito, quero ler outras coisas com ela. Já estou aqui com A Casa das 7 Mulheres, né? Mas ele é meio gordinho, não vou ler agora. Mas eu já estou bem animada para pegar para ler depois de ler esse aqui. Espero que seja tão bom ou melhor. Depois, no dia 18, quarta-feira, ontem, eu li esse aqui, Arará, do D.A. Thomas. E foi um livro que foi realmente, logo no princípio, eu já fui sentindo que ele ia cair no descarte. Porque
tem uma ideia muito boa, e isso já aconteceu com outro romance que eu li do Thomas, A Mulher com Laptop. Mas da mesma forma como acontece em A Mulher com Laptop, eu acho que ele desperdiçou. Aqui trata-se de um poeta que ele está preocupado com uma situação política que vai acontecer, está na iminência de acontecer, e aí ele está muito preocupado, vai preocupado em encontrar com a nova amante dele, passa a noite com ela, mas ele não consegue dormir por causa das preocupações, e aí ela pergunta a ele se ele não quer contar uma história para ela, porque ele é um improvisador, ele tem essa facilidade de improvisar histórias enquanto está falando, né? Ele é conhecido por isso. E aí ela dá o tema para ele e ele começa a improvisar. E aí o resto do romance, do Arará, é isso. As histórias que ele está improvisando, e dentro da história tem outros personagens que escrevem, que são poetas e que criam poemas e histórias dentro da história que ele está improvisando. Enfim, é um ponto de partida ótimo, muito criativo, que dá possibilidades para escrever uma coisa muito boa, muito original. E ele desperdiça. Ele desperdiça. Ele não rende aquilo que poderia render com esse ponto de partida tão bom. Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa tipo Fogo Pálido do Nabokov, né? Mas isso aqui não dá nem pro cheiro. Não chega nem perto do texto do Nabokov, que é um primor. E ele tem um outro problema que eu também encontrei no outro romance dele, no A Mulher com Laptop. E eu achei o autor, porque todos os personagens masculinos dele de primeiro plano, A Mulher com Laptop e nesse Arará, todos os personagens, então eu acho que é um problema do autor, são misóginos. Personagens masculinos, eles odeiam as mulheres. A gente nota pela forma como eles pensam nelas, como eles falam sobre elas com outros personagens e como eles se sentem a respeito delas. E como o autor faz muito isso, é um homem, e faz muito isso nos seus personagens de primeiro plano masculinos, eu acho que é um problema com o autor. Eu acho que ele é um misógino. E eu estou usando de propósito a palavra misógino e não machista, porque às vezes o autor ele é meio machista, ele tem uma visão conservadora demais, né? Muito limitada de qual deve ser o papel da mulher, né? E aí a gente diz que ele é machista, mas não odeia as mulheres, e o misógino odeia as mulheres. Às vezes o autor ele pode ser machista, como é o caso do Hemingway, por exemplo, mas você não percebe que ele seja misógino. Mas com certeza todo misógino é machista também. Isso é um problema sério. Esse, 2 estrelas por muito favor, porque tem umas 3 páginas talvez que eu gostei. Vai pro descarte. E por último, hoje, dia 19, quinta-feira, eu li esse aqui. 2 textos filosóficos, 2 diálogos do filósofo grego Platão. Íon, sobre inspiração poética, e Hippias Menor, sobre a mentira. São 2 diálogos do começo da carreira do Platão como filósofo. Está entre os primeiros textos que ele escreveu. Ele era jovem quando escreveu esse aqui. Ele foi aluno do discípulo do Sócrates, né? Aí depois o Sócrates morreu, foi condenado, né, por impiedade, acusado de corromper os jovens e aí obrigado a tomar cicuta, né? O Estado ateniense obrigou o Sócrates a se suicidar. E aí o Platão viajou muito e aí quando ele voltou da viagem, ele abriu a escola dele de filosofia, né, o Liceu. E entre os seus primeiros textos estão esses 2 aqui. E a gente percebe porque eles são simples. Os 2 juntos não chegam a 100 páginas. São textos traduzidos direto do grego pelo André Malta. Tem algumas notas de rodapé, uma edição boa, essa aqui. E nos 2, como o Platão vai fazer ao longo da carreira dele como filósofo, são todos escritos em forma de diálogo e nos 2 o principal personagem que está interrogando um outro personagem ou mais de um, e que é o personagem principal sempre nos diálogos do Platão, é o Sócrates. E nesses 2 diálogos, no Íon e no Hippias Menor, o Sócrates está interrogando, fazendo com que o outro personagem fale, e aí criando o texto filosófico através das perguntas e das respostas. Personagens que têm alguma ligação, ou direta ou indiretamente, com os sofistas, que era a escola, digamos, né? A linha filosófica da época do Sócrates, e depois também do Platão, com o qual o Sócrates sempre se desentendeu, sempre foi um antagonista, né? E o Platão também, por extensão. Que era aquela escola filosófica onde os sofistas, eles ensinavam
pagando, né? Os seus alunos, os seus discípulos tinham que pagar, uma coisa que o Sócrates, por exemplo, não fazia, porque ele não cobrava. E eles trabalhavam muito com o uso da palavra, né? De ensinar a jogar as palavras, a arte de bem falar, né? A arte da retórica. Esse era o ponto central, né? Assim, foi passado dentro da história da filosofia, que o ponto central dos sofistas é aquele uso da linguagem, aquela preocupação com o bom uso ou com o uso astucioso das palavras, que parece ser a forma como o Platão está atacando os sofistas nesses dois textos através da boca do Sócrates. E aí nos dois diálogos a gente percebe que o Sócrates vai fazendo perguntas ao seu interlocutor, fazendo perguntas, e vai levando, especialmente no segundo texto sobre a mentira, no Hippias Menor, vai levando o interlocutor a chegar assim a conclusões absurdas, como por exemplo nesse texto filosófico da mentira, em que praticamente o Platão, o Sócrates, né, mas escrito pelo Platão, pelas respostas do seu interlocutor, ele chega à conclusão de que o mentiroso, a pessoa que mente voluntariamente, conscientemente, é uma pessoa melhor, é uma pessoa mais inteligente, né, do que aquele que não mente ou que mente por ignorância, mente sem querer. Ou seja, uma conclusão absurda. Mas a ideia é justamente essa: o Platão atacar o sistema filosófico dos sofistas, a forma como os sofistas ensinavam, né, pelo menos na visão, no modo de entender os sofistas do Platão, que isso também é uma coisa a se discutir, e aí mostrar como essa preocupação com a linguagem, essa preocupação com o bem falar, com a arte da retórica, muitas vezes leva a pessoa, o filósofo e o estudante de filosofia a jogar com as palavras, mas as palavras, na verdade, não têm um significado firme, tanto que elas podem levar a conclusões absurdas. E foram essas as minhas leituras. E eu queria fazer só desses 3 para não me estender muito.